Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos. Se inscrevendo no nosso canal, você nos ajuda a pregar a palavra de Deus. Na Epístola de Paulo, no capítulo Efésios, capítulo 3, Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 13, 14, depois leremos o versículo 20 e o versículo 21. Efésios capítulo 3, versículo 14, versículo 13 e versículo 14, depois leremos o versículo 20 e 21. Efésios capítulo 3. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Por esta causa me prostro de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 13, né? Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são vossa glória. Agora sim o versículo 14. Por esta causa me prostro de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vá para o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nosso Deus e nosso amado Pai, sim, ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda exaltação nesta noite, Senhor. Pai, te bendizemos, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede, de reunirmos uma vez mais neste lugar como igreja do Senhor. Pai, nós cremos sim na presença do Senhor, do Seu Espírito Santo aqui neste lugar, Senhor. É como o rio, e nós te louvamos por essa presença maravilhosa que o Senhor nos concede de senti-la, Senhor. Pai, a Tua palavra foi lida e ela será ministrada ao nosso coração nessa noite. Glorifica o Teu nome por meio desta palavra, Senhor. Fale ao coração de cada um de nós neste lugar, Senhor. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Presta atenção, irmãos e irmãs, essa palavra de oração. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. E o que me chama a atenção, irmãos e irmãs, é que mesmo estando preso, o apóstolo Paulo não deixava de buscar a face de Deus em oração. Podemos dizer que Paulo, ele fazia da sua cela, da sua prisão, um lugar de adoração, um lugar de oração e um lugar de intercessão. Isso aqui, amados irmãos, é um exemplo para as nossas vidas. Como nós precisamos aprender isso, irmãos, que quanto mais as coisas se complicam para nós, é aí que nós devemos nos humilharmos na presença de Deus em oração. Vou repetir. Quanto mais as coisas se dificultam para as nossas vidas, é aí que mais nós precisamos intensificar os nossos momentos de oração. O apóstolo Paulo nos diz: por esta causa eu me prostro de joelhos perante o Pai. Este versículo lido nos relata, nos mostra que Paulo simplesmente tinha uma causa, irmãos. E eu creio que assim como eu nesta noite, cada pessoa neste lugar também tem uma causa. O que é uma causa? De acordo com o dicionário, causa significa um pleito judicial,
A causa significa uma demanda. Quem é que não tem uma demanda? Causa é uma ação, uma razão, um motivo. O apóstolo Paulo diz que esta causa simplesmente o levava a se prostrar diante de Deus em oração, meus amados irmãos. E aqui a gente aprende mais uma coisa: todas as causas das nossas vidas têm que nos levar a nos prostrar diante do Senhor nosso Deus em oração. Veja que ele diz: por esta causa, que na verdade não era uma causa, mas ele neste capítulo 3, ele faz menção de várias causas que o levava a se render a Deus em oração e intercessão. E eu enumerei aqui apenas 3 causas que simplesmente levavam o apóstolo Paulo a buscar a face de Deus em oração. Primeira causa do apóstolo Paulo é que ele queria que todas as pessoas conhecessem as riquezas reveladas no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que esta também tem que ser uma causa minha. Veja que esta também tem que ser a causa sua, a causa da igreja nesses dias, meus amados irmãos. Nós vemos aqui que Paulo, ele não está se colocando de joelho em prol da sua vida. Ele não está pedindo Deus aqui para abrir as portas da sua prisão, libertar daquela cela, daquela situação. Veja aqui que em momento algum Paulo está pedindo cura da sua enfermidade, porque nós sabemos que Paulo tinha uma enfermidade. Ele não está pedindo aqui uma vida larga, ele não está pedindo conforto, ele não está pedindo um bom tratamento naquela prisão, igreja, mas ele está pedindo para que todas as pessoas conhecessem as riquezas reveladas no Evangelho de Cristo. E este também tem que ser o desejo nosso, este também tem que ser, irmãos, o desejo da igreja. É que todas as pessoas que estão vivendo as suas vidas lá fora, que estão cegas espiritualmente, conheçam, irmãos, as riquezas reveladas no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quantas são as pessoas que necessitam, precisam, irmãos, conhecer a glória estampada no Evangelho de Cristo. Talvez a sua oração nessa noite tem que ser simplesmente essa: Senhor, me usa como canal do Senhor, a fim de que outras pessoas conheçam a glória da Tua palavra, Senhor. Paulo vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam, meus irmãos e irmãs, a glória resplandecente do Evangelho de Cristo. E Paulo que está orando, o desejo dele era que todas as pessoas conhecessem a Cristo, que conhecessem o Evangelho, que conhecessem a verdade de Deus. Segunda causa que levava o apóstolo a se colocar de joelho, o desejo de Paulo era que todos os irmãos fossem fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, meus amados irmãos e irmãs. O que é da igreja sem o poder de Deus? O que é da igreja, irmãos, sem a unção, o poder de Deus, a autoridade de Deus, irmãos? Nós não somos nada nesta terra. E Paulo, ele está se colocando de joelho, a fim de que toda a igreja, todos os irmãos, fossem cheios do poder do Espírito Santo. Olha, que causa nobre a nós aqui nesta noite, irmãos, que é nos concedida também, de orar, não somente que nós sejamos robustecidos, fortalecidos, revestidos de poder do alto, mas toda a igreja de Jesus. Este é o desejo de Deus.
Não é isso que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8? Mas recebereis poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo. Desejo de Deus, meu irmão, minha irmã, é que vocês que aqui estão sejam cheios do poder de Deus. E Paulo está lá naquela hora, lá naquela cadeia, lá naquela prisão em Roma, orando: Senhor, encha a tua igreja de autoridade, de poder, meu irmão. Esta é a minha oração nesta noite, de que não somente eu, mas você que aqui está também, seja revestido, seja tomado pelo poder do Espírito Santo. Alguém deseja isso nesta noite? Levante as suas mãos e diga: eu quero, Senhor. É o desejo do apóstolo Paulo. Mas em terceiro, Paulo está desejoso, irmãos, que os irmãos naqueles dias fossem alicerçados no amor de Cristo. Olha que coisa nobre. Ele está orando para que nós, a igreja, sejamos, irmãos, alicerçados no amor de Cristo. Nós precisamos cultivar isso na nossa vida. O mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Mais do que isso, ele está dizendo que nós precisamos, irmãos e irmãs, sermos alicerçados em amor, igreja do Senhor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós estamos, amados irmãos e irmãs, vivendo dias difíceis, e precisamos nos colocar na presença de Deus em oração nesta noite, a fim de que o Senhor sim nos encha de graça, de poder e autoridade, irmãos, contra as fortalezas do diabo. Nós estamos vivendo dias difíceis sobre a face da terra, em que o diabo tem tentado, investido pesado contra a vida da igreja. E não cabe a você, meu irmão, que aqui está nessa noite, viver uma vida destituída, ausente do poder e da unção do Espírito Santo. Mas não vou me ater apenas às causas do apóstolo Paulo, porque as Escrituras Sagradas, irmãos, nos revelam acerca de vários personagens bíblicos que tinham uma causa diante de Deus. Você quer ver? A Bíblia, a palavra de Deus nos fala acerca de Moisés, de Arão e de Ur. Em Êxodo capítulo 17, em que o povo estava atravessando o deserto, e diz que sorrateiramente, irmãos e irmãs, o povo de Israel foi surpreendido por um ataque sorrateiramente dos amalequitas. Diz que o alvo deles foram pegar as pessoas que estavam cansadas. Você está cansado, meu irmão? Você precisa buscar um renovo, porque o alvo do diabo é pegar crente cansado, crente que não busca um renovo constantemente. Aquelas pessoas que rastejavam pelo deserto, irmãos, que não caminhavam em procissão com as demais pessoas, não tomavam a frente. Diz que o alvo dos amalequitas foram os fracos, as pessoas cansadas. Veja como Satanás, ele é sutil. Veja como ele tem um alvo, os crentes fracos, os que se dão ao cansaço desta vida e que não está constantemente buscando renovar as suas forças espiritualmente falando. Diante disso, irmãos e irmãs, Moisés, ao presenciar o ataque dos amalequitas, ele arma uma estratégia e coloca o general Josué na frente daquela batalha, para chefiar aquela guerra contra os amalequitas. Mas diz o texto que enquanto Josué é colocado para batalhar contra os inimigos amalequitas, diz o texto sagrado que Moisés sobe ao monte levando consigo Arão e Ur. Diz o texto sagrado que Moisés, diante daquela causa
ele ergue as mãos aos céus, entregando aquela batalha, aquela peleja ao Senhor dos Exércitos. Diz que enquanto Josué estendia Moisés levantava as mãos para cima. Diz que o povo de Israel, o exército de Israel prevalecia, o Senhor Deus trovejava em favor daquele povo, meus irmãos e irmãs. Mas chegou um tempo que as mãos de Moisés cansou, meu irmão, e diz que quando ele cansa, quando as suas mãos se abaixam, a Bíblia diz que não era agora Israel que prevalecia, mas sim o exército dos amalequitas contra o exército de Israel. Quando levantava as mãos novamente, o Senhor trovejava. Quando abaixava as mãos, o inimigo trovejava, meus irmãos. Olha que lição para nós aqui nesta noite. A você que tem uma causa, significa que você tem que estar em constante oração, em constante busca, em constante entrega, entregando a sua peleja, a sua causa ao Senhor, porque quando você entrega, o Senhor Deus troveja, o Senhor peleja, o Senhor entra na batalha e te concede vitória, irmãos e irmãs. Mas diz que Arão e Hur, ao presenciar esse fato das mãos cansadas de Moisés, a Bíblia diz que eles tiveram a preocupação de pegar uma pedra, colocar Moisés assentado nessa pedra, e os dois, um do lado, levantaram as mãos de Moisés, ajudando naquela intercessão, naquela batalha travada. A Bíblia diz que Deus então trovejou e trouxe um grande livramento, uma grande vitória ao exército de Israel, meus irmãos e irmãs. Intercessão, oração, entregando, irmãos, aquela peleja nas mãos do Senhor. Nós temos Abraão, que orou pela vida de seu sobrinho Ló. Lembra deste fato? A Bíblia diz que Ló e a sua família estavam habitando onde? Nas regiões de Sodoma e de Gomorra. E Deus já havia trazido um anúncio que ia simplesmente subverter essas duas regiões. Mas antes de fazer isso, diz a palavra que Deus traz ao comunicado a Moisés naqueles dias, a Abraão naqueles dias. A Bíblia diz que quando Abraão soube que Deus haveria de subverter, entrou numa batalha a sós com Deus em oração, colocando aquela causa. A oração nós já sabemos, da insistência, da perseverança, meus irmãos. Aquela parte que diz: Senhor, se tiver 50 justos, destruirás o justo com ímpio. Deus diz: se houver 50 justos, por amor dos 50 não destruirei. Senhor, se houver 40 justos naquela cidade, vai destruir o justo com o ímpio, por amor aos 40 não destruirei. Abraão. Senhor, mas se tiver 30 justos, destruirás? Não, por amor aos 30 não destruirei. Olha a insistência, a perseverança, irmãos, de Abraão naquele momento de oração. Senhor, se houver 20, não destruirei. E ele chega ao ponto de dizer: Senhor, eis que ouso a falar contigo, Senhor. Se houver 10 justos, destruirás? O Senhor diz: por amor aos 10, eu não destruirei. E aí, por causa desta oração, dessa intercessão de Abraão, diz que Deus simplesmente envia anjos lá na casa de Ló, irmãos, e arrebata daquele momento de destruição, igreja. É assim que Deus faz, quando nós nos colocamos na brecha, orando em favor das outras pessoas. Deus poupa, Deus guarda, Deus livra, por causa da sua oração. Não é à toa que Tiago vai dizer que a oração feita por um justo pode muito, igreja, em seus efeitos.
Quando olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos, irmãos, a igreja, uma igreja que tinha uma causa. Qual era a causa da igreja? A Bíblia diz que Pedro foi colocado no cárcere, estava aguardando o amanhecer para ter a sua cabeça decepada, assim como fora com Tiago. Mas veja bem, que enquanto Pedro estava sendo guardado naquela prisão, a Bíblia diz que a igreja estava com os joelhos prostrados, orando, entregando aquela causa ao Senhor, meus irmãos e irmãs. Resultado, nós sabemos que devido à oração incessante da igreja, a igreja não pode parar de orar, irmãos. A Bíblia diz que Deus envia um anjo lá naquela prisão. A Bíblia diz que aquela prisão que estava escura clareia totalmente. O anjo chega e toca em Pedro, e no momento que toca, as cadeias